Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje vamos falar sobre moda de um conjunto de dados. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Inicialmente nós vamos retomar então, o conceito de média aritmética. Então, como nós vimos na aula anterior, é muito comum nos jornais, nas revistas, informações de dados serem apresentados, em forma de média. A média de acidentes de trânsito por estado no país aumentou, ou, em média, o preço do litro da gasolina no país está em R$ 4,50. Então, você estudou a média aritmética e aprendeu que ela se refere a um conjunto de dados estatísticos, certo? Entretanto, quando os dados são dispersos, ou seja, quando há valores extremamente grandes, e também pequenos, essa média aritmética ela acaba não refletindo bem a realidade dos dados. Então, por isso, é muito importante, calcular a média sempre observando a variação numérica aí entre os dados representativos. Então, na aula de hoje, você vai aprender sobre outra medida de centralidade também bem importante, referente a um conjunto de dados. Então, hoje nós vamos falar sobre a moda, Então, a moda ela é uma medida de centralidade ligada à frequência absoluta dos dados. Então, trocando em palavras miúdas, é o valor que se repete mais vezes no conjunto de dados. Então, por exemplo, se temos um conjunto de dados quaisquer, observe aí o exemplo que aparece aí na sua tela, nós temos aí o conjunto 2, 3, 3, 5, 6, 2, 3, 3, 3, 10. Então, repare que nesse conjunto o número 3 é o que se repete mais vezes, Então, nós podemos dizer que 3 é a medida da moda desse conjunto de dados. Então, vamos observar a tabela a seguir, que traz as informações que relacionam a quantidade de gols marcados com a respectiva quantidade de partidas num determinado campeonato. Bom, qual seria, então, a moda do número de gols marcados por esse time? O que você acha? Observe bem essa tabela. Muito bem, então observe que a quantidade de partidas associadas a cada gol retrata a frequência absoluta dessa quantidade de gols, certo? Portanto, observando então essa tabela, podemos afirmar que a moda aí, de gols marcados seria 0 gols, ou seja, nenhum gol, pois percebemos aí que a quantidade de partidas, que isso aconteceu foi maior do que as demais situações, Tivemos aí 5 partidas com 0 gols marcados. Bom, então quando trabalhamos com moda, nós devemos tomar alguns cuidados importantes. Então, quando em um conjunto de dados todas as categorias possuem a mesma frequência, então nós dizemos que essa amostra de dados ela é amodal, O que quer dizer amodal? Quer dizer que não possui moda. Então, quando, por exemplo, duas categorias possuem as maiores frequências, iguais entre si, dizemos então que trata-se de uma amostra bimodal, e assim por diante. Então, se temos ali, duas categorias com frequências iguais, entre si, então nós podemos afirmar que trata-se de uma amostra bimodal, que possui duas modas. Então, vamos considerar a tabela a seguir, que ela vai relacionar a altura e peso de alguns pacientes do Dr. Sérgio. Perceba aí, nós temos aí os pacientes André, João, Marcos, Paula, Raquel, Renan e Sandro, E nós temos as alturas e pesos referentes a esses pacientes. Perceba que neste caso, a moda das medidas das alturas seria 1,10 metros, Observe que esta é uma medida que mais se repete aí na altura. Já a amostra dos pesos, ela é amodal, pois todos os valores indicados aí, eles possuem frequência absoluta igual a 1. Isso quer dizer que não temos mais que uma repetição, de cada valor de peso aí nesta tabela. Então, vamos exercitar um pouquinho agora. Vamos lá para o exercício de número 1. Qual é a moda do conjunto A, O conjunto A é formado pelos números 1, 2, 3, 4, 4, 5 e 8.
Então, nós sabemos já que a moda do conjunto é o número que mais se repete, certo? Então, nós podemos perceber que neste conjunto nós temos duas modas, né? Nós temos o número 1 e também o número 4. Então, podemos afirmar e com certeza que trata-se de um conjunto, né, que chamamos de bimodal, ou seja, possui duas modas, né? E essas modas seriam o número 1 e o número 4. Continuando o nosso exercício, né? Vamos agora para o exercício de número 2. Ele diz o seguinte: determine a moda entre as idades das seguintes amigas. Nós temos a Amanda, né, que tem 19 anos, a Isabela, que tem 18 anos, temos também a Gabriela, que tem 21 anos, temos a Geórgia, né, que tem 25 anos, a Marina tem 18 anos e a Priscila, que tem apenas 24 anos. Bom, se queremos, né, determinar a moda entre essas idades, né, nós podemos perceber que a moda entre as idades das amigas, perceba aí que é 18 anos, né, que é a idade que mais se repete, ela tem frequência absoluta aí igual a 2, né, ou seja, ela apareceu, né, uma medida que apareceu duas vezes, teve duas repetições, né? Nós temos a Isabela com 18 anos e temos também a Marina com 18 anos, certo? Então, podemos afirmar que a moda entre as idades dessas amigas, né, é exatamente igual a 18 anos. Vamos então para o nosso próximo exercitando, né? Exercício de número 3. Bom, as idades dos 15 alunos que estavam presentes na aula de matemática de um cursinho eram iguais a, vamos analisar então essas idades. Temos 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, nós temos o 21, o 25 e o 28. Percebam que nesta sequência aí, né, de dados desse conjunto, nós já estamos, né, com estes dados apresentados em ordem crescente. Isso facilita bastante, né, a identificação da moda das idades aí desses alunos, né? Nesse caso, esse conjunto representa idades, né? E é o que nós queremos, né, que nós buscamos encontrar aí nesse exercício. Então, se queremos encontrar moda, precisamos analisar quantas vezes, né, cada idade se repete, ou seja, precisamos analisar a frequência absoluta de cada um desses valores envolvidos. Perceba que o 16, ele se repete apenas uma vez, então podemos afirmar que sua frequência absoluta é igual a 1. Já o número 17, né, referente à idade, né, de 17 anos, ele se repete 3 vezes, né, então temos aí uma frequência absoluta igual a 3. O número 18, ele se repete 2 vezes, então temos uma frequência absoluta igual a 2. Já o número 19, ele se repete também 3 vezes, assim como o número 17, né, também terá frequência absoluta igual a 3. O número 20 se repete 2 vezes, então isso nos remete a uma frequência absoluta igual a 2, certo? O número 21 se repete apenas uma vez, então temos uma frequência absoluta igual a 1, assim como o número 25 e também o número 28. Então, quando procuramos a moda das idades desses alunos, procuramos os números ou o número que aparece, né, aí com maior frequência absoluta. Então, nós sabemos que a moda do conjunto, né, é o número que mais se repete, certo? Então, nós podemos perceber que nesse conjunto nós vamos ter duas modas. Temos o número 17 e também o número 19, né? Já que nós observamos aí que ambos se repetem 3 vezes e possuem frequência absoluta igual a 3. Portanto, trata-se de um conjunto que consideramos um conjunto bimodal, certo? Então, vamos aí para a nossa questão de número 4 do nosso exercício. Em um ônibus,
né, tinha aí 15 passageiros, né, e mais um motorista. Léo, um garotinho curioso de 10 anos, perguntou a idade de cada passageiro neste ônibus e obteve as seguintes idades. Perceba aí as idades, né, observadas por Léo: 17, 23, 18, 19, 20, 54, 14, 11, 23, 30, 29, 23, 54, 54 e 23 novamente. Então, ele estava interessado, né, na moda das idades de todas as pessoas que estavam no ônibus, inclusive da idade do motorista, que ele não sabia, né, não teve aí talvez a oportunidade de perguntar. O que o Léo pôde concluir com esses dados? Vamos lá analisar então as alternativas. Letra A. A moda das idades é 23, independente da idade do motorista. Vamos analisar o número 23. Perceba que ele se repete 4 vezes, né? Ou seja, ele tem frequência absoluta igual a 4. Já o número 54, ele se repete apenas 3 vezes, né? Tem frequência absoluta igual a 3. Então, essa alternativa está correta? O que você acha? Será que podemos afirmar que a moda é 23, independentemente aí da idade do motorista? Observe que se este for um motorista que tem 54 anos, teremos então, né, uma sequência de dados aí bimodal, né? Teremos duas modas, então não podemos afirmar que será apenas a moda, né? Não será apenas aí o número 23, certo? Então vamos analisar a alternativa B. A moda pode ser 54, dependendo da idade do motorista. Bom, ela pode ser 54, está correto, né? Mas não podemos dizer que pode ser apenas o 54, certo? Porque se este motorista tiver 54 anos, a moda pode ser 23 e 54, né? Então teremos aí uma sequência aí de dados bimodal, né? Letra C. Nessa alternativa, né, nós temos aí a ideia de que a moda pode ser 23 e 54, dependendo da idade do motorista. Perceba que esta é a alternativa correta, né? Que é o que já havíamos mencionado aí anteriormente. Já que se o motorista tiver 54 anos, teremos aí uma sequência de dados bimodal, né? Com duas modas, o número 23 e o número 54. Letra D, então, diz que esse conjunto de valores é amodal. Já percebemos que não é amodal, né? Temos aí já uma moda e dependendo da idade do motorista podemos também ter um outro número aí considerado como moda. E a letra E diz que a moda é 54, né? Então, já também observamos que a moda, né, na atual circunstância aí, sem conhecermos a idade do motorista, é, na verdade, 23, né? E dependendo da idade do motorista, podemos também ter a idade 54 como moda. Muito bem. Muito bem. Então, por hoje nós vamos encerrando por aqui, né? Em nossa aula, nós estudamos a medida de centralidade moda, né? Então, esteja sempre atento a essa medida, observando também a amplitude de dados. Então, se você quer assistir essa aula novamente, né, assim como outras aulas aqui deste canal, você pode acessá-las, né, na nossa plataforma Eduque. Não deixe também de assistir as nossas próximas aulas. Bons estudos e até mais!